Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol para este sabadão, retorno do futebol europeu, brasileirão e muito mais. Então, sabadão aí com quase 20 jogos a ser analisado pré-live. Porém, antes de partir para o nosso primeiro palpite do dia, nossa primeira análise, se você é novo por aqui, já clica no botão de se inscrever para acompanhar o nosso trabalho e ver como funcionam nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas e já curte o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos assim que for postado e não se esquece de compartilhar o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando a mais pessoas. Dá essa força aí para ajudar no crescimento do nosso canal. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18, jogue com responsabilidade. Sem mais delongas, vamos para a primeira análise do dia, o jogo do Arsenal versus Nottingham Forest pela Premier League, quarta rodada, início às 8h30 da manhã. É o confronto do terceiro colocado versus o 10º colocado. A equipe do Arsenal é uma equipe que vem crescendo temporada a temporada, brigando por títulos, sempre dentro do G4 da Premier League. A equipe do Arsenal, nos últimos 3 jogos pela Premier League, soma 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu para o Liverpool, aquele gol lá no finalzinho. Ou seja, é uma equipe que, atuando em casa, tem poder ofensivo, bateu over 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Já a equipe do Nottingham, fora de casa, é uma equipe que não vence há 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos em casa, o Arsenal venceu todos, é o favorito em busca ao título aí com Liverpool, entre outros, mas neste confronto é o favorito e para essa partida eu vou estar deixando Arsenal para vencer o jogo pagando 1,42. Bom, temos agora pela Dinamarca o jogo do Brøndby versus FC Copenhague, início às 10 da manhã, confronto de líder versus o quarto colocado. A equipe do Brøndby vem a 4 jogos sem vencer, batendo over 1,5 nos últimos 3, enfrenta o Copenhague, que vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5, batendo ambos marcas em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos foi over 1,5 gol, e para esta partida, mesmo atuando fora de casa, o Copenhague tem um certo favoritismo, em minha visão, e vou estar deixando o Copenhague chance dupla ou over 1,5. Bom, temos agora na Alemanha Bundesliga o jogo do Heidenheim versus Borussia Dortmund, às 10h30 da manhã. É o confronto do quarto colocado diante do 17º. O Heidenheim tem 2 derrotas em sequência, ainda não conseguiu vencer nessa Bundesliga. Nos últimos 5 jogos bateu over 2,5. Enfrenta um Dortmund que vem a 5 jogos batendo over 2,5 em 4 deles. Vem de um empate e uma vitória no seu início de pré-Bundesliga. E a equipe do Dortmund venceu os últimos 2 confrontos. O Heidenheim, mesmo atuando fora de casa, vejo essa equipe do Dortmund favorita a estar conseguindo o resultado. Então, para essa partida, Dortmund para vencer o over 2,5. Retornando à Bundesliga, temos o jogo do Mainz versus Leipzig. Bom, início às 10h30, confronto do 11º versus o 13º colocado. A equipe do Mainz, atuando em casa, é uma equipe que bateu over 2,5 em 3 de 5. O Leipzig fora de casa é uma equipe over 2,5 nos últimos 5. O último confronto deu mais, atuando fora de casa, e o Leipzig venceu fora de casa também. Então, acredito que o Leipzig tem um sério e um certo favoritismo, mas para essa partida, acredito que será um jogo aí para over 1,5 ou chance dupla a favor do mais. Temos o jogo do Real Sociedad versus Real Madrid pela La Liga, quarta rodada, início às 11h15. É o confronto do líder versus o 16º colocado. A equipe do Real tem 100% de aproveitamento,
ao lado do Bilbao. O Real Sociedad vem a 5 jogos sem vencer, batendo o over 1,5 em 3 de 5. E a equipe do Real Madrid, meu parceiro, 4 vitórias consecutivas, over 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, um empate 4-4 e uma vitória do Real Madrid atuando em casa. Ou seja, vai ser daquele jeito. A última derrota do Real foi na Copa do Mundo de Clubes, Mundial de Clubes, diante do PSG, 4-0, aquele atropelo. Mas o Real do Xabi Alonso é o favorito nesta partida, apesar de enfrentar um Real Sociedad muito encaixado tecnicamente, atuando em seus domínios, uma equipe muito difícil de ser batida. Ainda assim, vejo o Real favorito e acredito que será um jogo para gols nessa partida, um jogo para over 1,5 gol, um jogo para ambos marca e lá longe um jogo de chance dupla a favor do Real Sociedad com uma opção de mínimo possível zebra. Ainda assim, o Real é o favorito. Bom, pelo País Baixo, temos o jogo do Ajax versus Zulen, às 11h30 da manhã. Confronto do quinto versus o sétimo colocado. A equipe do Ajax é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo o ambos marcam em 3 deles. E o Zulen, 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 3. Nos últimos 2 confrontos deu Ajax. E o Ajax é o favorito, apesar do Zulen tentar uma reação ofensiva. Mas para essa partida, acredito na vitória do Ajax. Bom, pelo italiano Série A, temos o jogo da Juventus versus Internazionale, às 13 horas. Bom, é o confronto do vice-líder, 100% de aproveitamento, diante da Internazionale, sexta colocação. É uma equipe que vem de uma derrota para o Udinese, 2-1. A Juve vem avassaladora, 5 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 4 delas. E a Inter é uma equipe que bateu over 1,5 nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. A Juve venceu o confronto mais recente, atuando em casa, por um placar de 1-0. E, minha visão, a Juve está mais preparada tecnicamente para esta partida. E vou deixar essa moral aí, chance dupla a favor da Juve. Temos a Inglaterra Premier League novamente. Temos o jogo do West Ham versus Tottenham, às 13h30. A equipe do Tottenham é o 4º colocado, o West Ham é o 16º. Vai ser um jogo bastante equilibrado tecnicamente. A equipe do West Ham em 5 jogos bateu over 2,5. O Tottenham em 5 jogos bateu over 2,5 em 3 de 5. O último confronto foi 1-1, bastante equilibrados com os confrontos entre essas equipes. O West Ham aí mesmo atuando em casa, o Tottenham tem um leve favoritismo e vou acreditar que será um jogo para menos de 3,5 gols nesta partida. Bom, pela Alemanha Bundesliga, temos Bayern de Munique versus Hamburger, às 13h30, confronto do líder versus o 15º colocado. O Bayern atuando em casa, como você já sabe, favoritaço. É uma equipe que vem a 5 vitórias consecutivas, batendo over 2,5. Enfrenta o Hamburger, que em 5 jogos só venceu 1, batendo under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, 2 atropelos do Bayern. É um confronto que fica difícil até disponibilizar aquela dica confiável, porque vai ser um atropelo da Serra Elétrica. Podemos deixar um jogo para over 2,5 no primeiro tempo, o Bayern vencendo no primeiro tempo, o Bayern vencendo no jogo todo e handicap baseado com menos 3. Vai ser um jogo maravilhoso a favor do Bayern de Munique. Bom, temos aqui País Baixo novamente às 13h45. Temos o jogo do Nîmes versus PSV, início às 13h45. Confronto do vice-líder versus 4º colocado. Lembrando que o primeiro é o 4º, todos com 9 pontos. A equipe do Nîmes, 5 jogos over 2,5. E o PSV, 5 jogos over 1,5. O último confronto 3-3. Em minha visão, o PSV, mesmo atuando fora de casa, é o favorito. Mas nesta opção acredito no jogo para over 2,5, um jogo para ambos marca e com uma opção de mínimo possível zebra, chance dupla a favor da equipe da casa. Bom, vamos dar uma pulada aqui e vamos para o jogo do Brasileirão Série C, início às 17 horas. Temos o jogo do Náutico versus Guarani às 17 horas. Bom, é o quadrangular de acesso, o Náutico aí
vai enfrentar o Guarani. O Náutico atualmente é o líder com 3 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta. O Náutico venceu seu primeiro jogo, a equipe do Brusque, fora de casa. O Guarani perdeu em casa para a Ponte Preta, pelo placar também de 1-0. Mas o jogo do Náutico foi mais delicado, porque o Náutico venceu a equipe do Brusque fora de casa com um jogador a menos desde o início ali do segundo tempo. O zagueiro lá, Maestro, teve a sua expulsão, mas o Náutico, como tem a melhor defesa do Brasil entre os 24 clubes e as 4 divisões nacional, atuou bem, com um jogador a menos, venceu o jogo com autoridade e mostrou porque tem a defesa que tem. Então, tem um paredão antes de chegar no seu goleiro. O goleiro do Náutico mal trabalha ali porque a tropa não deixa a equipe finalizar para fazer gol. O Náutico é uma equipe que tem uma série gigantesca de invencibilidade, se não me falha a memória. São 12 jogos de invencibilidade, sofrendo 2 gols nessa trajetória. 12 não, 13 jogos que o jogo contra o ABC conta. Então só sofreu 2 gols nesses 13 jogos de invencibilidade. Um em casa contra o Maringá e outro fora de casa diante do São Bernardo, onde jogou bem, que era para ter vencido e ter terminado a primeira fase na liderança. Mas isso não importa. Atualmente o Náutico está em busca aí pelo esse acesso à Série B. Vai enfrentar essa equipe do Guarani, que atuando em 5 jogos, bateu over 1,5 gols, vem a 2 tropeços consecutivos, empatou com a Tombense fora pela primeira fase e perdeu em casa, onde não jogou bem diante da Ponte Preta. O último confronto, o Náutico venceu fora de casa este mesmo Guarani com um golaço de falta. E nos últimos 5 confrontos, meu parceiro, são 2 vitórias do Náutico, ambas fora de casa, uma vitória do Guarani e 2 empates. Ou seja, nos últimos 4 foi um jogo para under 2,5. O Náutico, que atuando em casa, também tem uma boa sequência, são 6 jogos de invencibilidade, sofrendo apenas 1 gol. Nos últimos 5 não sofreu gol, vencendo o líder naquela primeira fase, Caxias. E o Guarani fora só venceu 1 em 5, batendo over 1,5 em todos. Então aqui não tem muito o que comentar. Em tipe simples, Náutico para vencer o jogo. E vai botar numa dupla, vai botar numa tripla. Chance dupla a favor do Náutico. O Náutico empate anula. Então não vou acreditar em um jogo para over gols. Claro, o Náutico jogando em casa pode marcar 1, 2, 3 gols, mas tem uma defesa muito sólida, passa segurança. O Guarani pode jogar fechadinho e dificultar o Náutico vencer ali no mínimo pelo placar de 1-0, mas pode vencer com autoridade, atuando nos aflitos, com os aflitos lotado, não tem para ninguém. E digo mais, Náutico vai subir a Série B, vai passar para a Série B, e acredito que a Ponte Preta passará na segunda colocação. Bom, temos agora o Campeonato Turco, o jogo do Beşiktaş versus Başakşehir, às 14 horas. É o confronto aí do 11º versus o 13º colocado. É um jogo que o Beşiktaş não passa pelo bom momento, vem a 3 jogos sem vencer, porém bateu over 1,5 em 4 de 5. Başakşehir é uma equipe que vem a 5 jogos sem vencer, batendo ambos marcas em 4 de 5. O último confronto deu Başak, atuando fora de casa. Vai ser um jogo de uma equipe pior e outra menos pior nos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, acredito como uma opção de mínimo possível zebra aí, uma chance dupla a favor do Başakşehir ou um jogo para over 1,5 nessa partida. Bom, temos aqui, meu parceiro, Uruguai. Temos o jogo do Liverpool versus Peñarol às 15h30. É o confronto do primeiro colocado versus o 6º colocado. A equipe do Liverpool é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 4. E o Peñarol é uma equipe que vem a 4 vitórias em sequência, batendo over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos, bateu um jogo para over 1,5 para esta partida. E também acredito aí que será um jogo para over 1,5 nessa partida. É a mais confiável dica. Agora, chance dupla, acredito mais na equipe do Liverpool. Então, temos aqui agora o jogo da Fiorentina versus Napoli pelo italiano às 15h45. Confronto do líder versus o 12º colocado.
Ambas as equipes ainda não perderam na competição. A Fiorentina vem a 2 empates em sequência. O Napoli 100% de aproveitamento. A Fiorentina bateu o over 1,5 em 4 de 5. O Napoli 5 vitórias consecutivas. É uma equipe que vem dando gosto aos seus torcedores. E nos últimos 2 confrontos deu Napoli para essa partida, mesmo atuando fora de casa. Acredito na chance dupla a favor dos napolitanos. O jogo para over 1,5 gol. Brasileirão Série A, temos o jogo do Grêmio versus Mirassol às 16 horas, confronto do 6º versus 13º colocado. A equipe do Grêmio, meu parceiro, que vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 4 deles, com apenas uma vitória. E o Mirassol, que vem a 5 jogos com apenas uma derrota, vem de uma vitória avassaladora diante do Bahia, 5-1, batendo over 1,5 em 4 dos últimos 5. Nos últimos 2 confrontos, o Mirassol venceu muito bem atuando em casa, e para essa partida acredito que será um jogo over, como foi os últimos confrontos entre eles, então eu vou acreditar no jogo para over 1,5. Bom, temos retorno aí na La Liga, o Atlético de Madrid versus o Villarreal, às 16 horas, confronto do 3º versus o 17º colocado. Cravei no canal que não vencia e não consegue vencer a equipe do Atlético de Madrid. Vem a 5 jogos aí, pelo menos pela La Liga, 3 jogos sem vencer, porém todos bateu over 1,5. E nessa sequência negativa de 3 jogos, acertamos aqui no canal a vitória do Espanhol com um zebra logo na primeira rodada, e contra o Alavés, aqui contra o Elche, foi uma surpresa. Já a equipe do Villarreal vem a 3 jogos batendo over 1,5. É uma equipe que vem muito bem nesse início de La Liga. O último confronto foi 1-1. E quando essas equipes se enfrentam, é confronto para gols, não tem por onde. Então, vou estar deixando o jogo para gols nessa partida. Um jogo para over 1,5 gol. Um jogo para ambas as equipes marcam. E mais uma vez, com uma opção de mínimo possível zebra, vou deixar Villarreal chance dupla. Vamos retornar à Inglaterra, Premier League, o jogo do Brentford versus Chelsea, início às 16 horas. Esse sabadão tá muito legal, é o confronto do 2º colocado versus o 13º colocado. O Chelsea iniciou essa Premier League com o pé direito, é uma equipe que vem atuando bem. O Brentford vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. E o Chelsea, meu parceiro, 4 vitórias e 1 empate, batendo over 1,5 em 4 de 5, é o atual campeão do mundo. Então o último confronto foi 0-0 fora de casa. O Chelsea tem mais uma oportunidade atuando fora de casa. Acredito que o Brentford não deve surpreender essa equipe do Chelsea, mas vai ser um jogo bem difícil, bem complexo, mas ainda assim acredito na chance dupla a favor da equipe do Chelsea. Temos agora País Baixo, o jogo do Feyenoord versus Heerenveen, início às 16 horas, confronto do líder 100% Feyenoord diante do 17º colocado. A equipe do Feyenoord, atuando em casa, vem com a sequência de 3 vitórias consecutivas, batendo over 2,5 em 4 de 5. E a equipe visitante vem a 4 derrotas e 1 empate fora. Último confronto em casa, o Feyenoord levou a melhor e deve vencer mais uma. Vou deixar a Feyenoord para vencer o jogo. Mais um jogo da primeira divisão francesa, Auxerre versus Mônaco, às 16h05. Confronto do 4º versus 14º colocado. A equipe do Mônaco, não temos dúvida que é mais qualificado, é o favorito. O Auxerre não passa pelo bom momento, em 5 jogos só venceu 1. Vai enfrentar o Mônaco, que em 5 jogos é uma equipe que bate over 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos o Mônaco levou a melhor. Então, mesmo atuando fora de casa, acredito que o Mônaco deve sair aí do estádio de Auxerre com os 3 pontos. Então acredito, mesmo sendo um pouco ousado, em uma vitória da equipe do Mônaco, e também acredito no jogo para over 2,5 nessa partida. Brasileirão Série A, temos o jogo do Palmeiras versus o Internacional às 18h30, confronto do 3º versus o 10º colocado, ou seja, retorno do brasileiro. A equipe do Palmeiras está na 3ª colocação, em busca aí da liderança. Vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 3 de 5. Vem de um empate no clássico diante do Corinthians. E o Internacional, que vem a 4 derrotas e 1 empate, batendo over 1,5
nos últimos 4 jogos, vem de uma vitória na última rodada diante do Fortaleza. O Palmeiras venceu o Inter fora de casa no primeiro turno e deve vencer novamente, meu parceiro, que a equipe do Inter não está fazendo um dever que deveria fazer neste brasileiro. Então, vou deixar essa vitória da equipe palmeirense. Temos agora o Brasileiro Série B, Vila Nova versus Remo, às 18h30, confronto do quinto versus o 10º colocado. O Vila tem chance matemática de subir, de acesso à Série A, mas o Remo está bem colado ali na Chapecoense, então cada ponto conquistado para o Remo é uma vitória. A equipe do Vila vem a 4 jogos batendo over 1,5, não vence a 3 jogos, vai enfrentar o Remo, que é uma equipe under, bateu under 2,5 em 4 de 5, último confronto deu Remo 2-0, e para esta partida acredito que será um jogo de bastante equilíbrio técnico para poucos gols, jogo para menos de 3,5, jogo para menos de 2,5 é o que pode acontecer nesta partida. Brasileiro Série C, temos o jogo do Caxias versus São Bernardo às 19h30. Meu parceiro, é um grupo que só teve empate na primeira rodada. São Bernardo empatou com Londrina, Floresta empatou com o Caxias que fechou a primeira fase na liderança, não está tendo vida fácil nesta segunda fase, nesse quadrangular de acesso, como já havia mencionado aqui no canal, já era esperado. O Caxias estava e está em queda de rendimento. Um inscrito do canal no último sábado, se não me falha a memória, ele foi no último sábado, foi no último domingo, ele veio nos comentários dizer que a minha análise estaria imperfeita, ou seja, estaria mal feita, porque o Caxias tinha terminado a primeira fase na liderança e etc. O Floresta foi se arrastando e conseguiu a classificação. Eu disse, meu camarada, não é assim a história. O Caxias engrenou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, conseguiu manter a sua liderança ali com segurança, mas não dava estabilidade de segurança total que você iria terminar na liderança. Por quê? Perdeu para o Náutico, daí depois conseguiu uma sequência de mais 3 vitórias, mas a Ponte Preta, São Bernardo e o próprio Náutico, que tem a melhor campanha aí, em minha visão, mesmo não terminando líder na primeira fase, teve chance total de terminar na primeira colocação. Só bastava ter vencido o São Bernardo, onde jogou melhor. Mas teoria do destino, o Caxias terminou em primeiro, já estava com queda de rendimento e a queda se persistindo, e o Caxias aí, ó a situação. Então, o Botafogo da Paraíba, como mencionei aí lá no comentário, na temporada passada, conseguiu a liderança de forma isolada com uma pontuação maior que o Caxias, e hoje não conseguiu nem a classificação, não conseguiu subir na temporada passada, e o Caxias vem aí, ó, 4 jogos sem vencer, meu parceiro, batendo under 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Lembrando, retificando o que eu falei, 3 vitórias consecutivas após perder para o Náutico, e antes disso havia 5 vitórias consecutivas. Mas isso não vem ao caso, o Caxias está arriscado nem subir aí, vai enfrentar um São Bernardo que também não passa por um bom momento, vem a 4 jogos sem vencer, batendo over 1,5. Acredito que essas equipes aí não devem conseguir o acesso. Em minha visão, quem conseguirá o acesso ali vai ser entre Londrina e Floresta, em minha visão, porque tem um momento melhor que essas duas equipes que não conseguem se recuperar. Para essa partida, acredito que será um jogo bastante equilibrado, um jogo de bastante marcação tecnicamente, mas vamos focar aí no jogo para over 1,5 gol. Brasileirão Série A, temos o jogo do Fluminense versus Corinthians às 21 horas. É o confronto do 9º versus o 12º colocado. Acredito que este jogo terá transmissão ao vivo pela Rede Globo, porque é retorno do Brasileiro, então deve transmitir esse jogo aí neste sabadão. O Fluminense é uma equipe que, atuando em casa, é uma equipe forte, batendo over 1,5 em 4 de 5. Vai enfrentar um Corinthians fora de casa, que bate over 1,5 em 4 de 5 também. Último confronto entre essas equipes 0-0. E é confronto para dar empate quando essas equipes se enfrentam. Vou tentar mencionar um jogo para over 1,5 gol nessa partida. Over 1,5 gol.
E aí fica a critério, se você acredita na chance dupla do Fluminense, porque vai atuar em casa, ou na opção de mínimo possível zebra do Corinthians, porque está pagando uma odd maior, porque vai ser um jogo bastante equilibrado em minha visão de jogo. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta esportiva de futebol deste sabadão, um sabadão de muitas grandes opções, muitos jogos, teremos aí grande tendência de dupla e de triplas de bilhete pronto para vocês, como mencionei, boas opções de zebra. Então esse é o vídeo de hoje. Se quer mais dicas como essa, nos segue lá no nosso Insta e entra aqui abaixo no nosso canal, do nosso grupo, do nosso Telegram. Bom, sem mais delongas, partiu duplinhas do dia. A primeira delas, podemos adicionar Arsenal para vencer o jogo, Arsenal para vencer. Podemos disponibilizar Arsenal para vencer. Podemos pegar aí essa vitória da equipe do Copenhague, chance dupla, Arsenal para vencer, Copenhague, chance dupla. E podemos pegar essa vitória do Ajax, a nossa primeira opção. Outra boa opção que podemos pegar é Juventus, chance dupla. Juventus, chance dupla. Podemos estar pegando para vocês aí também esse jogo para over 2,5 no jogo do PSV. Outra boa opção aí de dupla. Outra boa opção que podemos pegar, outra boa opção, Napoli vai atuar fora de casa. Chance dupla a favor da equipe do Napoli. Over 1,5 Villarreal versus Atlético de Madrid. E podemos pegar essa vitória do Feyenoord. Então, 3 boa opção, 2 tripla e 1 dupla. Agora, uma com mais segurança, Náutico para vencer, tipo simples, é a nossa opção. Então, essas são as nossas dicas. Monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like e compartilhe o nosso vídeo para geral. Partiu, avante time!